A graça do Senhor, Emmanuel. A minha graça te basta. 2 Coríntios 12, 9. Com a graça do Senhor, a cruz salva, o sacrifício enaltece, a injúria santifica, a perseguição beneficia, a tempestade fortalece, a dor redime, o trabalho aperfeiçoa, a luta aprimora, o anátema estimula, o dever nobilita, o serviço dignifica, a calúnia engrandece, a solidão reconforta, o obstáculo ensina, o adversário ajuda, a dificuldade valoriza, o desgosto restaura, a pedrada edifica, o espinho corrige, a humilhação eleva, a ferida ilumina, a cicatriz colabora, a ironia constrói, a incompreensão instrui, o pranto limpa, o suor melhora, o desencanto esclarece, a pobreza entesoura, a enfermidade auxilia, a morte liberta. É razoável que muitos homens estejam à procura de dádivas transitórias do mundo, mas que o cristão não ouvide o mais sublime dom da vida, a graça do Senhor, base da felicidade real do discípulo fiel, onde quer que se encontre. A lição da cancela, João de Deus. Enquanto brincava Alberto, junto aos bancos do portal, o touro bravio e forte avançou para o quintal. O pequeno quis correr, tentando defesa incerta, mas o touro atravessara a grande cancela aberta. Canteiros e vasos lindos, floridos e bem cuidados, no curso de alguns momentos, jaziam espatifados. Alberto não resistiu, ver a sanha do animal e, em pranto de desespero, busca a saia maternal. Dona Gertrudes, porém, que via aflita o jardim, num gesto de proteção, toma o filho e diz assim: Vês, Alberto, as nossas flores, tombando desprotegidas. Sob os olhos temos hoje o quadro de nossas vidas. Recorda, filho, que o touro, em força desesperada, penetrou-nos o jardim pela porta descuidada. Notaste, neste desastre, a lição que é forte e bela. O touro nunca entraria se guardasses a cancela. E ao passo que o pequenino ouvia com atenção, a mãezinha concluía a doce observação: quem deseja conservar as luzes do sentimento necessita resguardar a porta do pensamento. Em nossa estrada, meu filho, há monstros destruidores. Defendamos a cancela que protege nossas flores. Como conhecer os espíritas, Emmanuel. Sendo o espiritismo, antes de tudo, uma filosofia religiosa, como conhecer os verdadeiros espíritas? É justamente dentro da sua bandeira imortalista, demonstrando ao homem que a sua vida não está circunscrita à existência fragmentária da Terra,
que o Espiritismo oferece à humanidade o que possui de mais sublime e mais puro em sua feição filosófica e doutrinária. As suas próprias expressões fenomênicas não objetivam outro desideratum que não esse de espalhar as sementes benditas da crença e da esperança. Refundindo os vossos antigos conhecimentos com respeito aos problemas profundos da vida e do ser, descerra um panorama infinitamente maravilhoso à vossa visão espiritual, integrando-vos no amor ao dever em suas expressões mais sagradas, compelindo-vos ao progresso moral para a redenção futura. As atividades do homem, portanto, são reformadas ao sopro de suas lições divinas, renovando-se os caracteres, enobrecendo-se as ações dos indivíduos, quando a consciência, de fato, lhe apreende a sublimidade do ensinamento. Somente poderemos conhecer os espiritistas pela transformação benéfica que procuram impor a si mesmos, em contato com as lições do alto que lhes são incessantemente ministradas. Os entendedores legítimos da doutrina não são aqueles que se apaixonam nos círculos esterilizados das palavras da polêmica, mas, justamente, os que se saturam da tolerância e da serenidade evangélicas, cooperando com o seu esforço para que as leis fraternas da caridade cristã sejam devidamente compreendidas e postas em prática. Estes últimos, considerados aqueles de boa vontade, aos quais se refere o Evangelho em suas lições divinas, ignoram se há dogmas e princípios religiosos separando os espíritos na terra. Todos os homens são seus irmãos, necessitados de sua amizade e de seu carinho. E fechando os olhos para os erros alheios, fazem da existência terrena um apostolado sublime de humildade, caridade e perdão. Fenômenos mediúnicos. Albino Teixeira. Os fenômenos mediúnicos a se evidenciarem inevitáveis nas estradas do homem guardam expressiva similitude com a presença das águas nos caminhos da terra. Águas existem por toda a parte. Possuímo-las cristalinas em fontes recamadas de areia, pesadas de barro nos rios que desgastam o solo, tisnadas na sarjeta em que rolam depois da chuva, lodacentas no charco, furtadas de represas, concentradas em lagoas infectas, amargas em poços largados no esquecimento, semi-envenenadas nos esgotos de lama. Todas elas, contudo, podem ser decantadas, medicadas, purificadas e renovadas para servir. Assim também os fenômenos mediúnicos, venham de onde vierem, assinalam-se por determinado valor. Entretanto, é preciso não esquecer que devem ser examinados, raciocinados, interpretados e compreendidos para mostrarem proveito justo. Para eles e junto deles, todos nós temos a doutrina espírita por filtro de tratamento. À vista disso, não desprezeis fato algum, mas igualmente, em tempo algum, não vos canseis de estudar.
Ilha da Paz, João de Deus. No oceano trevoso e desvairado, de provações da terra de amargura, o Espiritismo é o porto abençoado, de alegria, de amor e de ventura. Ilha calma de luz tranquila e pura, onde há pão para todo esfomeado, consolação a toda a criatura, conforto e paz ao pobre deserdado. Praia de sacrossanta claridade, em que os raios divinos da verdade brilham sem fantasias e sem véus. Caminho de esperança e de esplendor, por onde o coração do pecador deixa a treva do mundo e sobe aos céus. Mensagem veneranda. Bem-aventurados os que removem espinheiros, os que adubam terrenos ásperos, os que lavram o campo alegremente e semeiam nas leiras férteis, partindo para a frente, entregando os resultados ao Senhor da vinha. Bem-aventurados os que se alimentam com o pão do espírito de serviço. Bem-aventurados os que edificam as sendas do próximo, sem que o próximo lhes conheça a generosidade. Inflamemo-nos ainda e sempre no ideal de servir com o Senhor. De muito pouca utilidade seria nossa adoração a Jesus se não a convertêssemos em atividade laboriosa e fecunda em benefício de nossos irmãos. Em todos os lugares, muitos ensinam com as palavras, entretanto, raros atendem ao Espírito Eterno. Nos mais variados caminhos, a fome de esperança invade as almas sem rumo, e as nossas experiências seculares representam dias de marcha na divina jornada para Deus. A todo instante, viajores incautos reclamam roteiros. Suplicam socorro os famintos, os sedentos, os imprudentes que gastaram sem propósito edificante os patrimônios sagrados. De quando em quando surgem aqueles que lhes podem atender às rogativas, mas os donos transitórios do pão humano e os senhores dos roteiros intelectuais cobram a colaboração a dobrados preços de ouro. E na maioria das vezes, a miragem surpreende os viajantes infelizes. Disfarçam-se misérias, dores e aflições na convenção de mentirosos trajes. É necessário que apareçam os semeadores do bem e os samaritanos da fraternidade, corajosos no sacrifício pelo desacordo com o mundo inferior e habilitados à cruz da redenção, suportando com valor o peso das responsabilidades tremendas, embora sintam em torno a crítica mordente e a ironia venenosa. Compreendemos, portanto, a tarefa dos que se propõem às verdades divinas. Percorrendo os mesmos caminhos do Mestre, conhecerão imensas lutas, incompreensões ásperas e paisagens dolorosas. Todavia, os que repartem pela cooperação, ser-lhes-á restituído em bênçãos. O que fornecem pelo conforto e esperança, receberão em energias. O que espalham pela fé, ser-lhes-á devolvido em verdadeira e leal dedicação dos mensageiros da divindade. Nos círculos mais baixos, trabalhos sacrificiais e testemunhos angustiosos, mas na esfera superior, realizações e forças novas. Entre os homens ignorantes, espinhos e pedradas,
entre os espíritos esclarecidos, a fé, a sabedoria e a experiência, nas ansiedades terrestres, desilusões e renovações, mas na realidade celeste, edificação e eternidade. Somos a corrente de trabalhadores daquele que, até hoje, nos ensina constantemente a servir. Necessitamos nós outros de ruídos e palavras. Ele, porém, nos ajuda em silêncio. Sofremos e lutamos. Ele aperfeiçoa sempre. Por vezes, a perturbação nos assedia o espírito. Ele, porém, é a paz e a harmonia invioláveis. Irmãos nossos muito amados, Jesus é o nosso orientador supremo. Felizes de vós, toda vez que banhardes o coração nas águas cristalinas do Evangelho da Redenção. Edificante ser-vos-á a experiência humana, proveitosas ser-vos-ão as lutas, santificadoras as alegrias, abençoadas as dores, sublimes as renunciações, benfazeja a mão do tempo e doce ser-vos-á o despertar. Unânimos, pois, em torno do Senhor e cumprindo-lhe a divina vontade, louvemos o seu nome para sempre. A oportunidade, Emmanuel. Em todas as direções do planeta, observamos o homem do mundo perseguindo as oportunidades. De modo geral, todavia, as criaturas humanas não procuram senão a oportunidade de uma situação de evidência transitória na Terra. Encontram-se apressados os que buscam as grandes ocasiões do dinheiro, dos títulos convencionais, das situações de destaque, dos desejos satisfeitos sob o ponto de vista planetário. Os homens, identificados no mesmo ideal mundano, abraçam-se na comunhão do interesse nesses encontros fortuitos. Os demais saúdam-se ligeiramente, em atitude suspeitosa, temendo a alheia intromissão nos seus inferiores desígnios. Essa a estrada comum da vida sobre a terra. E os que passam contemplando o céu ou meditando na sabedoria da inteligência suprema que lhes facultou as belezas e utilidades do caminho, para os seus semelhantes inquietos, não serão criaturas de seu tempo. O homem vulgar, todavia, ainda não se capacitou de que essa corrida apressada não é mais que uma oportunidade para morrer. Morrer segundo a carne e segundo o espírito também, porque as realizações materiais, quando não acompanhadas de finalidade edificante no plano definitivo da alma, podem conduzir aos débitos mais escabrosos em séculos de regeneração pungente e amarga. Nessa movimentação desordenada das criaturas, muitas vezes faz-se mister lançar mão de sagrados patrimônios da consciência. Sufocam-se as tendências mais nobres, espezinham-se os melhores sentimentos. Faltam a esses lutadores inquietos os valores legítimos da iluminação interior, e é por isso que, frequentemente, vemos o político elevar-se para atender ao maquinário da destruição, formar-se o sacerdote para a defesa de vãos interesses, eleger-se o jurista para desviar o direito, ou preparar-se o médico para confundir o problema da saúde. Quase todas as criaturas marcham ansiosas na valorização da oportunidade falsa e chegam esgotadas ao término da luta, esbarrando na realidade da morte, desprevenidas e infelizes. É que o homem ainda não quis compreender que a maior oportunidade
não poderia sair da indigência de nossas mãos. Somos espíritos imperfeitos e não poderíamos criar a oportunidade perfeita para a felicidade real. Só a sabedoria e a magnanimidade de Deus podem conceder às nossas almas esse ensejo divino, e essa oportunidade sagrada é a da vida. O berço mais pobre e o corpo mais deformado constituem essa concessão da infinita misericórdia. Representam a porta consoladora por onde o espírito humano regressa à valorosa oficina de trabalhos que é a terra. E somente quando a criatura sabe apreciar a extensão desse ensejo, lendo a cartilha do esforço próprio nas sendas mais penosas da regeneração ou do aprendizado, terá descoberto a sua oportunidade definitiva de glorificação e paz, porquanto não mais estará edificando sobre a areia das convenções do mundo, das pretensões científicas ou das galerias do falso conhecimento, mas sim na base imortal do sentimento e da justa razão. Dentro dessas observações, devemos considerar que a mais elevada oportunidade de um homem é a sua própria existência, e a vantagem real dessa bênção reside na iluminação definitiva do espírito. O mestre é Jesus, a escola é a terra, o bem é o trabalho que aperfeiçoa, o adversário é tudo que afasta a energia do serviço real com o Cristo. Em vista dessas verdades, que o discípulo ponha mãos à obra de sua purificação e ninguém espere um céu que não edificou em si mesmo.